Boa tarde a todos, já que estão aí no grupo, na sala, já entraram. Deixa eu admitir o resto do pessoal que está aqui. Ó, tá entrando todo mundo. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Boa tarde. Vamos entrando. Marcele. Tio, faz muito tempo que eu não vejo o senhor. Faz muito tempo, né, tio? Pessoal do nono ano lá do Interativo de Coraci, né? Que agora tá comigo, né? Tá estudando comigo para fazer a segunda avaliação. Vamos desligar os microfones, todo mundo, tá? Deixa entrar todo mundo. Ver se tem mais alguém aqui, Gabriel. Para a gente começar a nossa revisão, tá? Ok. Vamos ver quem mais entra aqui. Compartilhar logo a minha tela aqui com vocês. Pronto. Galerinha, seguinte. Estou um pouco gripado, talvez eu fique puxando um pouco o nariz, tá? Mas aí vocês... Eu peço logo desculpa, tá? Mas aí vocês vão ter que aguentar, que eu estou um pouco gripado ainda. Bom, tua segunda avaliação, né? O que vai ser cobrado? Vai ser cobrado fascismo, né? O governo totalitário na Europa, né? Que é o tema das nossas videoaulas que eu postei para vocês lá no Exponte, na verdade. E eu vou cobrar 2 temas na tua segunda avaliação que vocês vão precisar se dedicar aí para estudar em casa, que é o fascismo italiano e o nazismo na Alemanha, beleza? Esse vai ser o tema da nossa revisão de hoje. A nossa primeira aula ao vivo, que eu decidi fazer com vocês ao vivo, né? Justamente para poder revisar e tirar as dúvidas. Então aproveitem para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, desde lá das primeiras aulas, das primeiras videoaulas que eu postei lá no Exponte, aproveita para tirar hoje, legal? Qualquer pergunta, vocês vão fazer da seguinte maneira. Eu vou começar a explicação dos slides, tocar nos pontos aí principais, e vocês vão colocar as dúvidas lá no chat. Escrevam no chat as dúvidas. Professor, mas isso. Que aí eu vou dar um tempo e vou ler essas perguntas. Vou dar espaço para vocês questionarem aí, esclarecer que possa surgir de dúvidas para vocês. Tá bom? Pois bem, vamos lá. Aqui tem a figura de Adolf Hitler já, né, como tela da aula de hoje, simbolizando aí o poder máximo, né, do regime nazista. Mas a gente não começa tratando de fascismo pela Alemanha, a gente começa tratando de fascismo pela Itália. Galera, o primeiro ponto que vocês precisam entender sobre esse tema é quando surge, certo? Quando que vai surgir o fascismo? Ele surge no período entre guerras. Que período é esse, professor? Entre o final da Primeira Guerra Mundial e o surgimento da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é como se fosse uma continuidade da Primeira, pois, após a Primeira Guerra Mundial, países como, na verdade, toda a Europa ela vai estar fustigada pela guerra, né? Mas os países derrotados, sobretudo a Alemanha, eles vão entrar numa grande crise, né? Uma grave crise econômica. Vai ser feito o Tratado de Versalhes, que é uma imposição dos países vencedores, Inglaterra e França, contra a Alemanha, para a Alemanha pagar altas taxas, né? Pagamento de altas taxas de impostos para poder tentar amenizar, né, os prejuízos causados pela guerra. Então a Alemanha ela vai afundar numa grave crise econômica e social. As pessoas lá não tinham nem o que comer, de fato, durante esse período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, certo? Pois bem, durante esse período, já da crise causada pela Primeira Guerra Mundial, nós ainda vamos ter a chamada crise de 1929, gente, na Europa, tá? Que é a chamada quebra da Bolsa de Valores de Nova York.
O que é isso? É que o mundo capitalista, depois da Primeira Guerra Mundial, né, simbolizado pela riqueza dos Estados Unidos, ele também vai entrar em crise. O sistema capitalista vai entrar em crise. Agora verificar dublando uma dúvida como é. Agora, Galera, vamos desligar o microfone de vocês. Vamos botar no mudo. Tá? foi um trabalho muito duro. Cadê o professor? Vamos botar no mudo o microfone. Aí. Não. Ok. Pois bem. Então, a crise de 29, ela vai colocar também o sistema capitalista em crise. Os Estados Unidos ele vai quebrar, né, economicamente. E aí, vamos lá, Marcos, presta atenção aí, Marcos. E aí, o que vai acontecer, gente? Essa Europa, que está completamente acabada, arrasada depois da Primeira Guerra Mundial, vai ter também a crise nos Estados Unidos, certo? Então, diante disso, os movimentos fascistas na Europa vão começar a se organizar. O que é isso? O que é o movimento fascista? É um movimento de extrema direita, certo? Para te ter uma ideia, ó, lá nos Estados Unidos, 85 mil empresas vão falir, 17 milhões de desempregados vão surgir, 4 mil bancos nos Estados Unidos vão fechar. Imagina só a grave crise econômica. E isso vai atingir automaticamente a Europa, tá bom? Essa crise do capitalismo, que a gente chama de capitalismo liberal, ele vai se espalhar pelo mundo inteiro. Esse é o contexto histórico. É um contexto de crise econômica no mundo e na Europa, beleza? Países como a Itália e a Alemanha estão completamente arrasados economicamente. Então, o fascismo surge aonde? Presta atenção, na Itália, nesse período entre guerras, que vai de 1919 até 1939, que é o início da Segunda Guerra Mundial. Então, aproveitou-se da crise econômica mundial e da Revolução Russa para defender um Estado forte baseado nas doutrinas políticas totalitárias de direita. Então, o fascismo ele vai tentar combater o liberalismo clássico, que é o capitalismo liberal, tá, dos Estados Unidos, e o comunismo, que está se desenvolvendo lá na União Soviética após 1917, após a Revolução Russa. Beleza? Então, o fascismo ele é contra o capitalismo e contra o comunismo, contra o socialismo. Com essa grave crise econômica, a Itália e a Alemanha viu surgir grupos então de extrema direita, como por exemplo os camisas pardas de Hitler, tá? E os camisas negras de Mussolini. Quem são esses caras? São apoiadores desse movimento fascista e vão para as ruas agredir qualquer pessoa que seja contrária a esse ideal. Por exemplo, eles vão perseguir muitos comunistas, muitos socialistas. Tudo isso aí vai ser movido por muita violência, tá bom? Pois bem. Então, tem esse contexto aí de surgimento, tá? O contexto econômico. Existe a crise, né? Na sequência, ou seja, posterior à Primeira Guerra Mundial, caracteriza-se pela inflação, muito desemprego, para a qual contribui a desmobilização de milhares de militares após o fim da guerra. Muita gente vai estar sem emprego lá na Itália e na Alemanha. Então, esses países que estão com problemas econômicos, eles vão dar origem a uma facilitação do desenvolvimento do comunismo entre os trabalhadores. Os trabalhadores vão começar a fazer greves, se organizar, e a extrema-direita é contrária a esse pensamento socialista, como já te falei, tá? Outro contexto social são as agitações, né? Como as greves, manifestações, ocupações espontâneas das fábricas, apropriações agrícolas, ou seja, o trabalhador rural ele vai se apropriar no campo para tentar tomar as plantações, ou seja, é uma grave crise, né? Cresce entre a população a necessidade de uma ordem de autoridade, e é aí que surge o papel do fascismo, que vai tentar controlar tudo isso. Vamos entender aqui, galera. Eu te cobrei, no teu simulado, eu te cobrei fascismo, né? Caiu basicamente sobre fascismo lá no teu simulado. Na tua segunda avaliação, vai cair mais sobre o nazismo, certo? Colocando aqui o teu ponto mais importante para tu estudar.
Então, o que foi o nazismo, professor? O nazismo ele foi um regime político instaurado em 1934, que vai durar até 45, até o final da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. Qual o líder? Adolf Hitler, né? Todo mundo acho que deve saber disso. A palavra nazi, da origem a nazismo, resulta da abreviatura da palavra nacional socialista, ou seja, nacional socialismo. Apesar de ter o nome socialismo, mas o nazismo e o fascismo não tem nada de socialismo, né? Não tem nada de comunismo, muito pelo contrário. Eles são contrários a esses pensamentos socialistas, tá? Baseados no marxismo. Eles são de extrema direita. Para atenuar, então, os problemas da Alemanha, o Partido Nazi defendia o expansionismo, que é a conquista de novos territórios, o totalitarismo, que é o poder total na mão de um só líder. Que líder é esse? Adolf Hitler. Eles defendiam o antissemitismo. O que é antissemitismo, professor? É o ódio contra os judeus. Por que eles não gostavam de judeus? Porque os judeus, dentro da perspectiva alemã, ariana, né, nazista, eles eram uma raça inferior, gente. Tá bom? Então, o nazismo ele tem essa característica muito importante, que é o racismo. Os nazistas, na época, acreditavam que eles, homens brancos arianos, eles eram superiores às outras raças. É importante você atentar para isso, tá bom? A existência, por exemplo, eles acreditavam na obrigação de existir somente um partido dentro desse país, que seria o Partido Nazista, né? Além disso, eles defendiam um nacionalismo muito forte, que é a defesa do seu país acima de todos os outros. É a crença de que somente eles, alemães, são superiores, por exemplo, ao inglês, ao francês, ao sul-americano. Então, a nação alemã ela é tão forte, tão superior, que ela deva dominar outros povos, pois esses devem ser dominados por quem é superior. É uma forma de pensamento, é uma ideologia completamente equivocada, a gente sabe disso, né? Mas é isso que vai mover o nazismo e o desenvolvimento. Agora, como que eles conseguem fazer que toda uma nação, né, milhões de pessoas aceitem esse tipo de pensamento, aceitem, passem a odiar, por exemplo, judeus, negros, né? Outros tipos de nações, odiar franceses, ingleses com tanta força? Como eles conseguiram? Através da educação, através da propaganda, nos jornais, nas rádios. Na época não existia televisão, né? Nem internet, nem WhatsApp. Então eles faziam isso através da veiculação de informações falsas, de pseudo-informações, né, científicas, dizendo que o povo ariano, ciências elaboradas por ele, dizendo que o povo ariano, o povo branco, era superior geneticamente. Tudo uma pura bobagem, que todo ser humano é igual a si próprio, né? Não importa a cor da pele ou a etnia, isso não vai determinar quem é superior a quem. Não existe isso, tá bom? Então, através da educação das escolas, as crianças alemãs, depois do que Hitler chega ao poder, em 1933, a partir disso, gente, todas as escolas passam a colocar dentro da educação que aquela criança branca é superior à outra. Eles começam a dizer que os judeus são monstros, são inferiores, que são perigosos, né? Cria-se toda uma mentalidade equivocada dessas raças, dessas etnias dentro da própria escola, tá bom? O imperialismo, que é outra característica do nazismo, que é exatamente essa necessidade do povo estar em guerra para criar um grande império alemão. Isso é uma coisa que está dentro do nazismo, que eles sempre pregam, né? E, como eu já te falei, a mais importante, talvez, dessas características que seja o racismo, tá bom? A distinção entre raças superiores e inferiores. A raça superior era a dos arianos, né? Olha aqui no slide comigo. E a raça inferior era dos judeus, dos eslavos. Quem são os eslavos? São povos europeus do leste, né? Por exemplo, hoje, países eslavos são a República Tcheca, a Bulgária, né? Que mais? A República Tcheca,
a Bulgária, a própria Polônia, que vai ser invadida pelos alemães. Então, esses povos são de etnia eslava, eles não são arianos, então eles eram inferiores na cabeça desses alemães, desses nazistas, tá bom? Hitler perseguiu, então, gente, olha só no slide aqui, ó, ciganos, são pessoas que não têm pátria fixa, não têm um país fixo. Os judeus, que também não tinham um país fixo na época, então existiam muitos judeus que nasceram, que foram criados ali na Alemanha. Eles diziam que essas pessoas, por não serem arianas, elas não eram bem-vindas no país dela, né? Isso aí vinha também a questão do nacionalismo e da xenofobia, que é o ódio contra os estrangeiros, não aceitam pessoas de outras nações dentro dos seus países, tá bom? Os homossexuais eram odiados, perseguidos também, e deficientes físicos, né? Todo mundo que tivesse uma espécie de especialidade, que fosse um ser humano especial, diferente do outro, ele era eliminado naquela sociedade. É algo que a gente tem que levar em consideração, pois eles não respeitavam nenhuma forma de diferença. O fascismo como um todo, assim como o nazismo, e o nazismo é uma forma de fascismo, tá bom? Quero que você entenda isso. Eles não aceitam diferenças. Eles não aceitam seres humanos diferentes. Seja a cor da pele, seja a formação intelectual daquele ser humano, a crença religiosa, eles não aceitam nada disso. Então, essas pessoas foram perseguidas e mortas, né? Adolf Hitler, então, expôs no seu livro Mein Kampf, que significa Minha Luta, todos esses grandes princípios, né? Essas ideologias de ódio do movimento fascista, do movimento nazista, certo? Então, nós temos aí uma linha do tempo. Olha aqui comigo no slide. Presta atenção aqui no slide. Hitler é nomeado primeiro-ministro, ele assume o poder da Alemanha. Isso aqui é tudo revisão. Essas aulas a gente já viu lá nas videoaulas que eu postei, tá? O Partido Nazista torna-se o maior partido alemão e único, né? Porque é unipartidarismo. Existe a eliminação dos partidos de oposição e de sindicatos, ou seja, os trabalhadores não podem fazer greve, não podem se organizar para lutar por melhorias de condição, não existe mais isso. Existe a morte do presidente da República em 1934, Hitler manda matar o presidente e se torna líder único da Alemanha, se tornando então o tal do Führer, né? Que significa guia da Alemanha. Beleza? Galera, o Holocausto, ele é digamos assim, a pior ação que o nazismo poderia ter feito na história do nazismo na Alemanha. O Holocausto, chamado de solução final por eles, a partir de 1944, desde o início da guerra, os alemães criavam grandes campos de concentração para colocar essas pessoas lá dentro. Quem? Todo mundo que eles perseguiam. Eslavos, judeus, ciganos, homossexuais, negros. Todo mundo que eles não aceitavam eram colocados para trabalhar como escravos, trabalho forçado, né, para poder mover essa grande força aí, essa máquina alemã, certo? Beleza. A partir de um determinado momento em que eles estavam tentando eliminar essas pessoas já de tanto trabalhar, ou seja, as pessoas trabalhavam até morrer, né, para os alemães, para os nazistas. E o que acontecia? Não estava dando mais certo, eles queriam eliminar essas pessoas o máximo possível, matar o máximo possível de seres humanos, por exemplo, de judeus, né? Por causa do ódio, da doutrina do ódio, da ideia de superioridade da raça, certo? Então eles começaram a desenvolver a solução final, que ao invés de campos de trabalho forçado, de concentração, esses campos, alguns deles iriam virar campos de extermínio, beleza? Campos de extermínio, agora seria, a função desses campos seria de matar em massa, matar o maior número de pessoas o mais rápido possível. Primeiro eles começaram executando essas pessoas com armas, só que isso causava um grande impacto também nos soldados alemães, por matar muita gente durante muito tempo, né? Todos os dias matando milhares de pessoas. Então eles criam, por exemplo, as câmaras de gás, para matar várias pessoas de uma vez só. Imaginem só vocês, que brutalidade. E quando eu falo pessoas, não são soldados de um exército inimigo, não, né? São crianças, mulheres, jovens, adultos, velhos,
todo mundo. É limpar mesmo assim, a raça, né, daquelas pessoas, do mundo. Tirar da face da terra, certo? Então nós vamos ter campos de concentração como Auschwitz, na Polônia, que existe até hoje, como museu, para a gente não esquecer esse passado de que a sociedade, uma sociedade pode fazer, né? Então as câmaras de gás foram criadas, as pessoas eram enganadas dizendo que iam tomar banho ou remédios iam cair para matar piolhos dentro do campo de concentração. Eles eram colocados dentro dessas salas, o gás era liberado e as pessoas morriam instantaneamente. Depois eram colocadas em fornos e os corpos eram queimados, gente. É um negócio muito brutal. Essa foi a tal da solução final decidida na fase final da guerra, até 1945, pelos alemães, para poder dar fim aos judeus. Morreram milhões de pessoas, milhões de judeus nessa fase. Tá? Esse foi o maior crime que a humanidade já viu acontecer por um Estado, por um país. Certo? Percebam que esse discurso de ódio ele era feito por todo mundo que era diferente deles. E a gente tem que atentar que alguns discursos de ódio continuam ainda até hoje, tá bom, gente? Em algumas sociedades. Ódios contra homossexuais, contra negros. Algumas sociedades também têm essa perspectiva de ódio ao que é diferente. Então a gente tem que ter cuidado para pensar que aquilo só ficou no passado. Não, né? Não é bem assim, tá bom? Galera, antes de eu ir para o nosso exercício aqui de revisão, deixa eu olhar aqui no chat se tem alguma dúvida, ou se vocês estão só batendo papo. O Arthur fala, boa tarde, professor, boa tarde. Boa tarde para você. O Sandro diz, e se existisse um caso em que a pessoa era ariana, porém fosse deficiente, tivesse alguma especialidade? Calma lá, vamos desligar o microfone. Respondendo a pergunta do Sandro, se existisse uma pessoa que fosse ariana, porém ela fosse deficiente, o que acontecia? Gente, essa coisa da raça ser pura, ser uma raça superior, era tão importante para os nazistas e tão mentirosa. Vamos desligar o microfone, gente, todo mundo aí. E tão mentirosa que nasciam pessoas, né, com deficiências físicas, pessoas que não eram ditas, entre aspas, perfeitas, porque todo mundo, ninguém é igual a ninguém, ninguém é perfeito. Todo mundo é diferente de todo mundo, essa é a grande verdade. Mas para provar a teoria nazista, essas crianças, elas quando nasciam, os próprios pais, dentro daquela lavagem cerebral, elas pegavam as crianças e entregavam para o Estado nazista. E o Estado nazista, no primeiro momento, deixava elas reservadas dentro de pensões, de pensionatos, para tirar elas da vista da sociedade, né? Para a sociedade não imaginar, não entender que existiam pessoas com necessidades especiais, certo? Com o passar do tempo, gente, por incrível que pareça, essas crianças, esses idosos, passaram também a ser mortos pelo Estado nazista. Eles recebiam injeções letais e matavam suas crianças também com necessidades especiais. Então eles mataram seu próprio povo, mesmo sendo brancos, mesmo sendo arianos. Respondendo a pergunta do Sandro, tá? Teve alguém que se revoltou e saiu matando pelo menos uns 20 desses nazis aí? Essa pergunta seria ótima, né? Quem dera se fosse fácil assim, gente. Os judeus, eles se revoltaram sim, várias pessoas se revoltaram. Mas quando eles iam para o campo de concentração, era impossível. Existiram revoltas, inclusive tem filmes aí que retratam algumas revoltas, algumas formas de resistência ao nazismo. Tem um filme chamado A Lista de Schindler, que mostra um alemão, né, um industrial, dono de indústria alemão, que começa a pegar, que o Estado mandava esses judeus para trabalharem forçados na empresa dele, e ele acabava tirando essas pessoas de lá dos campos de concentração da morte. Ele salvou muitos judeus, porque ele não acreditava. Ele acreditava numa Alemanha forte, ele acreditava no Führer, né, naquele nazismo, mas ele não acreditava no extermínio de outras raças. Então existem várias formas. Os judeus, por exemplo, quando foram colocados nos guetos, o que eram os guetos? Na cidade de Varsóvia, na Polônia, os guetos eles eram um bairro
né, que foi cercado, colocado arame e vários soldados alemães, isso no início da guerra. Eles foram colocados dentro desses guetos para ficarem ali, não podiam sair nem entrar ninguém ali. E aí os judeus ficaram ali sem alimentação, sem energia, trancados dentro de uma parte da cidade, começaram a criar, né, organizações para se revoltarem, tentaram se revoltar, conseguiram armas, mas é o exército alemão, gente, muito bem armado, foi lá e matou todos. Depois dessas revoltas, todo mundo, todos os judeus que estavam dentro do gueto, eles foram transportados para os tais campos de concentração. E ali a pessoa não conseguia nem pensar direito, porque era muito mal alimentado, viviam magros, trabalhavam até exaustão na mira de uma metralhadora. Qualquer coisa, eles matavam pessoas à torta e à direita, sem nenhum tipo de razão, somente pelo ódio racial. Então era muito difícil, mas houveram algumas revoltas, tá bom? Mas ia ser bem melhor se muitos mais tivessem conseguido, né? Eu concordo com vocês aqui. Beleza? Mais alguma pergunta? Liguem o microfone e perguntem agora. Falem agora o cálice para sempre. Pergunta, dúvidas sobre o regime nazista, que é o que vai cair na tua prova. A gente já viu as características aí, deu para revisar sobre as características do nazismo, né? O totalitarismo, o autoritarismo. Por que é totalitário? Por que é um regime totalitário? Porque ele coloca todo o poder da nação na mão só de uma pessoa. É o poder total na mão do líder político, né? Que alguns chamam de... Na Itália, o Mussolini era o Duce, na Alemanha, Hitler vai ser o Führer, e em outras nações tem outros nomes aí que se dizem, né? O líder máximo. Não importa o que ele faça, ele sempre vai estar certo. Tá? É uma idolatria ao líder, né? Como se fosse algo mitológico, às vezes. Tá bom? Mais perguntas? Estou aqui com o chat aberto. Se tiver, mandem aí. Ou liguem o microfone e falem. Não tem? Tranquilo? Tá todo mundo sabendo bem do conteúdo, então, né? Então, bora aqui fazer algumas questões. Acho que eu separei uma ou duas aqui. Para a gente ver como é que está teu conhecimento. A gente vai ler, tá bom? Eu vou ler com vocês. E vocês vão colocar a optativa que vocês acham correta lá no chat. Cada um coloca a sua opinião para ver quem acerta. O período entre as duas guerras mundiais, 1919 e 1939, foi marcado por, letra A, coexistência pacífica entre os blocos americano e soviético e o surgimento do capitalismo monopolista. Letra B, sucesso do capitalismo, do liberalismo e da democracia e a coexistência fraterna entre fascismo e comunismo. Letra C, estagnação das economias socialista e capitalista e aliança entre os Estados Unidos e a União Soviética para deter o avanço fascista na Europa. E letra D, prosperidade das economias capitalista e socialista e aparecimento da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Acho que não, né? E letra E, crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia e polarização ideológica entre fascismo e comunismo. Lancem aí as optativas que vocês acham. Qual é a que vocês acham correta? Botem no chat. Sandro acha que é a letra E, né, Sandro? Bora, gente. Opina aí, vamos ver. Letra E, Célio. Não acha que é a letra B. Letra E. Se você vai ter que sair, tudo bem, não tem problema não, filho. Já estamos encerrando, depois você acessa o vídeo lá no Pontes, tá? Não tem problema. Pode ir. Que mais? Letra E. Quem mais acha que é a letra E? Vamos lá, tem mais de 15 alunos aqui. Só 5 se manifestaram. Bora, opina aí, gente. Quero ver que se vocês
Se vocês estão acertando ou não. Estão estudando. Letra E. A maioria diz que é a letra E, né? É. Gente, vamos ver aqui, ó. A letra B. Colocaram letra B, né? A maioria colocou letra E. A letra B diz o seguinte: sucesso do capitalismo e do liberalismo e da democracia. Gente, no período entre guerra, vai acontecer alguma crise do capitalismo? Vai acontecer alguma crise no liberalismo? Sim ou não? Sim. Que é a chamada crise de 29, que nós vimos lá no primeiro slide. O capitalismo liberal cai numa crise gigantesca. Então não existe um sucesso do capitalismo e do liberalismo, tá? E muito menos uma existência fraterna entre fascismo e comunismo. Existência fraterna é como se os dois se dessem super bem. Muito pelo contrário, o fascismo odeia o comunismo, tá bom? Então não pode ser a letra B. Vamos ver a letra E. Entre esse período das duas guerras, existe a crise do capitalismo, tá certo? Tá certo, crise de 29. Do liberalismo e da democracia, tá certo, e a democracia é liberal capitalista, tá certo, tá entrando em crise. E a polarização, ou seja, um polo aqui, outro aqui, ideológica entre fascismo e comunismo, tá certo? Certíssimo, gente. É isso aí. O fascismo ele vai combater o avanço do comunismo na Europa. Ele é contra, ele não quer que o comunismo prevaleça nesse período de crise mundial econômica. Beleza? Então a letra certa só pode ser a letra E. Parabéns para a maioria que acertou, tá? Vamos ver se tem uma outra? Não tem. Só era essa a questão. Beleza? Gente, alguma dúvida? Falem agora. Dúvida Tio, mesmo. aqui, não é meio uma dúvida, só quero saber, essa curiosidade. A crise de 1929 também é conhecida como a Grande Depressão. Exatamente. É o que vai, a crise de 29 vai gerar a Grande Depressão. Depois da queda a quebra da bolsa de Wall Street, né? O número de pessoas tem dois sentidos essa depressão. A depressão econômica, que é a queda do capitalismo econômico, e a grave crise de depressão que a maioria das pessoas vão sofrer. O número de suicídios que vai acontecer nos Estados Unidos vai ser muito grande durante esse período, que as pessoas vão ter, né, seus negócios falidos. Então vai ter muita gente se lançando do alto de prédios, banqueiros. O cara vai dormir rico, milionário, no outro dia ele amanhece falido, pobre e miserável. Ele não aguenta aquilo e joga. O nível de desemprego entre a classe trabalhadora é muito alto, as pessoas ficam na fila para receber do Estado, né, norte-americano, um pedaço de pão e sopa. E as pessoas passaram fome durante esse período. É a grave crise do capitalismo. Beleza? Mais alguma pergunta? Não? Tranquilo? Beleza. Então é isso. É o que eu tinha para fazer de revisão para vocês. É isso. Eu vou disponibilizar esse slide lá no Sponte, junto com essa videoaula, tá? E vocês comecem a estudar a partir desse slide, que ele vai estar direcionado para as temáticas que vão ser cobradas na tua prova. Beleza? A galera lá do Interativo de Coraci, sei que tá difícil, né? Trocando de professor, tudo mais, fazendo aula à distância, mas dá para tirar uma nota boa, só estudar, pega teu livro e vai para as videoaulas, tá bom? Beijo a todos e todas, fico por aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Em breve a gente tá junto. Tchau aí pra vocês aí, hein? Falou.